Boa noite, queridos. Eu tirei aqui a máscara porque na distância que eu estou de todos, facilita para falar, tá certo? Queridos, é um prazer muito grande estar aqui na casa de Deus para repartirmos o pão da vida. Principalmente depois de um período em que nós fomos impedidos de estarmos assim juntos, né? Olhando um para o outro, né? Não fomos impedidos de adorar ao Senhor, porque isso a gente pode fazer em casa. Isso tem a TV Novo Tempo, teve várias lives, a igreja teve várias formas de nós estarmos adorando. Mas esse momento aqui de estarmos na casa de Deus, de dizer assim como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é um momento ímpar, né? Aliás, o que nós estamos vivendo é um momento ímpar, né? 3 meses, todos trancafiados dentro de casa, né? Sobre regras, sobre decretos, né? E hoje está voltando, né? Eu, na verdade, voltei ontem. Ontem, no dia do Senhor, eu tive o privilégio de estar na casa dele, adorando o Senhor, assistindo ali a escola sabatina, até participando dela. E isso para mim foi motivo de muita alegria, né? Embora alguns ainda com muito receio, né? Aquela discussão, deve abrir, não deve abrir, deve ir, não deve ir. Lá em casa, praticamente a minha esposa ficou chateada porque eu fui para a igreja. Porque eu sou do grupo de risco. Certo? Eu tenho uma doença pulmonar crônica, ou seja, nasci com ela e até hoje estou com ela. É uma doença que não é transmissível, tá certo? Tanto é que eu nunca transmiti para ninguém, principalmente para minha esposa. Porém, é uma doença crônica, tá certo? E mesmo assim, durante esses 3 meses eu continuava trabalhando, tá certo? Tanto no meu trabalho, quanto eu continuava indo para o mercantil, eu continuava indo para fazendo as minhas coisas normais, com todas as precauções. E aí eu pensei assim, então se eu posso fazer tudo isso e não posso ir para a casa do Senhor, então se eu decidir vir e estar na casa do Senhor, e para mim é motivo de alegria. E como eu disse para minha esposa, nada vai me impedir de ir para a casa do Senhor. Aí você vai, nada. Não me importa se eu vou adoecer ou não, isso não importa. Eu estarei adorando o Senhor. E realmente é um ponto de vista, cada um deve escolher se pode ou não. Como eu disse no início, adorar realmente a gente pode adorar em casa, não tem problema. Porém, estar aqui na casa do Senhor é muito diferente, né? Então, queridos, dispensadas as apresentações, né? Meu nome é Edivan, sou ali da igreja da Messejana. Estou ali há 22 anos, conheci Jesus ali, me batizei e permaneço ali, certo? E é motivo de alegria continuar nos caminhos do Senhor. Nessa noite, queridos, eu escolhi para nós falarmos um pouquinho na palavra de Deus sobre assuntos muito importantes que têm que ser reavivados em nossa mente. Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia no livro de João, capítulo 14. Você abre aí, João 14, e nós vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos ilumine, para que a sua palavra possa nos alimentar. João 14.
Oremos. Maravilhoso Deus, estamos aqui na tua casa, felizes por esse privilégio, depois de algum tempo de não podermos estar aqui no teu santuário. Hoje estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para exaltar e para agradecer o teu santo e maravilhoso nome. Queremos te agradecer por esse privilégio, Pai. E agora que estamos com a tua palavra aberta, que o Senhor possa nos alimentar através dela. Que toda a palavra dita aqui, Senhor Deus, possa ser colocada em prática na nossa vida. Esse é o nosso desejo, torna-se a nossa oração e nós a fazemos em nome de Cristo. Amém. João 14, 29. Diz assim: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Queridos, esse livro que nós temos aqui na mão, ele conta uma história com início, meio e fim. E eu digo para vocês, queridos, é um privilégio você saber o passado, o presente e o futuro de uma história. E é o que a Bíblia nos mostra. Ela conta a nossa história. E ela já nos dá o fim dessa história. E todos nós sabemos qual é o fim dessa história. Vamos abrir aqui em alguns capítulos da Bíblia para ver no decorrer dessa história como as coisas aconteceram. Gênesis 3:15. Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 3, detalha a criação da terra, a criação do homem, toda a criação do Senhor, né? E a queda do homem e da mulher. Deus tinha um plano para o homem, Deus tinha uma história a ser contada para o homem. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou neles a vida eterna. Deus nunca planejou que o homem viesse morrer, não era esse o plano de Deus. E continua não sendo esse o plano de Deus. Deus não quer que eu e você morramos. No verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, como eu disse para vocês, não era o plano de Deus que o homem viesse morrer. Porém, quando o homem pecou, aceitando o conselho do inimigo e caindo terrivelmente em tentação, e assim cometendo o pecado, desobedecendo a Deus. Deus, como eu disse, Ele não quer que o homem morra. Então, se Ele tinha um outro plano para colocar em prática, e Ele revela logo. Às vezes a gente fica pensando que a palavra de Deus tem coisas misteriosas, mas Deus revelou logo para Adão e para Eva qual era o seu plano. E aqui no verso 15 do capítulo 3, Deus é bem claro em dizer para Adão e para Eva que haveria uma inimizade entre eles, entre o descendente da mulher, no caso o nosso Salvador, e a serpente, no caso Satanás. E essa
inimizade foi necessária ser colocada. Porque se não houvesse essa inimizade colocada, com certeza a nossa situação seria muito pior. Porque com essa inimizade colocada, a gente vê a situação que o mundo está. Na verdade, que o mundo sempre esteve, né? Porém, Deus já deu aqui a esperança para Adão e para Eva. Porém, os resultados do pecado, infelizmente, afetariam o homem para o resto de sua vida. As consequências eram terríveis. Ao ponto de, no capítulo 6 de Gênesis, vamos lá para o capítulo 6. Verso 13. Deus toma uma decisão. Vejam que decisão difícil. Não pensem que essa decisão foi fácil para o Senhor. Então, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás, e das especificações. Então, sim, Deus, infelizmente, ele teve que tomar uma decisão que não era a vontade dele. Mas o pecado tornou o homem tão corrupto que Deus precisava tomar alguma atitude. E Deus decide que ele vai dar cabo, vai acabar o mundo, as pessoas que estão ali no mundo, por causa da corrupção. Porém, como sempre, Deus conseguiu achar um. E ele achou Noé. E Deus faz um plano de misericórdia. Ele coloca em sua mente: Noé, você vai construir essa arca. E durante o tempo que você for construindo essa arca, você vai falando para as pessoas. Vai alertando-as que eu vou destruir esse mundo por causa dos seus pecados. Mas ainda há esperança. E a esperança está aqui na arca. Aqueles que quiserem entrar na arca com você, constrói aí com espaço, e todos que quiserem entrar, poderão ser salvos. Sabe, queridos, e nós conhecemos bem a história. 120 anos Noé construindo aquela arca, pregando a mensagem de que a terra seria destruída. Porém, infelizmente, na hora de entrar na arca, poucos entraram, só Noé e sua família. Uma tristeza. Porém, Deus cumpre o que ele tinha prometido e precisava fazer. Destrói toda a humanidade. E de Noé, ele decide reconstruir o seu povo. E ele começa a reconstruir o seu povo. No capítulo 12 de Gênesis, verso 2, Deus chama Abraão. E ele diz, no verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então Deus faz uma promessa para Abraão. Deus promete para Abraão que dele ele faria uma grande nação, e ele seria uma bênção para toda a terra. E Deus faz os seus planos, e ele os coloca em prática, e ele consegue alcançar seus objetivos, mesmo muitas vezes o homem atrapalhando. O povo de Abraão, ele
conseguiu também se corromper e foi levado ao Egito, né? Passou lá na escravidão 430 anos, como Deus tinha previsto. Porém, esse povo se volta para o Senhor e clama. E o Senhor, mais uma vez, usando de misericórdia, liberta o seu povo. E a gente pode ver isso no livro de Êxodo, capítulo 6, verso 2. Êxodo 6, 2. Nós vamos ver aqui que a história do homem vai acontecendo. O homem sempre fugindo de Deus e Deus sempre o buscando. Êxodo 6, 2 diz o seguinte: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhe foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Sabe, queridos, Deus, Ele faz promessas e Ele cumpre. E nós podemos testificar pela palavra de Deus. Deus prometeu libertar o seu povo. Não era fácil, o povo estava escravo de um rei, a potência mundial. Porém, para o nosso Deus, nada é impossível. E Ele demonstra claramente que Ele está no controle. E nós sabemos como foi a história, né? Deus, através de Moisés, libertou o seu povo com grandes sinais, a ponto de abrir o Mar Vermelho para eles passarem. E assim Deus prova o seu amor e cumpre a sua promessa para com o seu povo. Deus instrui o seu povo a não se misturar com os povos daquelas terras. Porque Deus sabia qual era o resultado. Mas infelizmente, o povo de Deus não conseguia se libertar do mundo. Isso a gente vê claramente. Que mesmo Deus estando no meio deles, fazendo milagres, atuando, eles vendo com os próprios olhos. E é por isso, queridos, que eu digo uma coisa: milagre é algo muito bom, necessário. Porém, milagre não leva ninguém para o céu. Por contemplar milagre. Alguém pode ressuscitar, ser ressuscitado, e ainda pode perder os céus. E vocês vão entender no final dessa história o porquê. Então, se aquele povo, em meio a todos os milagres, chegaram ao ponto de amaldiçoar um dos milagres de Deus, sabe qual foi? Deus fez questão de alimentar aquele povo com o melhor, com a comida do céu, o maná. E sabe o que aconteceu? Chegou um momento que aquele povo chamou o maná de pão vil. Aquele povo aborreceu o que Deus dava para eles. E começaram a pedir o quê? Carne. Começaram a falar que bom era no Egito. A vontade de voltar para o mundo. Porém, queridos, na história desse povo, Deus continua com todo o amor tentando buscar esse povo. Esse povo se afastou do Senhor, mas Deus tentou buscar, tentou mandar líderes fortes para ajudá-los. Deus levou esse povo, em 40 dias eles estavam para entrar na Terra Prometida. E no livro de Números, capítulo 13, versos 25 a 28, não vamos ler, vou só aqui relatar.
Deus disse para Moisés: Moisés, escolha 12 homens e mande olhar a terra, que eu vou dar para vocês. Eles vão ter o privilégio de ver essa terra. Para vocês. E aqueles homens contemplaram a terra. E eles perceberam que a terra realmente era o que Deus tinha prometido. Era uma terra maravilhosa. Eles iam entrar ali, não iriam precisar plantar, não iria precisar construir, que as cidades já estavam construídas. Era o que Deus realmente tinha prometido. Porém, quando eles vão apresentar o relatório a Moisés, eles dizem: realmente a terra é maravilhosa. Olha aqui o fruto da terra. E para trazer o fruto, um cacho de uva, imagine, você hoje, qualquer pessoa consegue trazer 10 cachos de uvas, por maiores que sejam aquele que consiga. No caso aqui, precisou de 2 homens para trazer um cacho de uva em uma vara. Imagine o tamanho dessas uvas. Imagine a qualidade da plantação. O que Deus tinha prometido. E aqueles homens disseram o quê? Porém, nós somos como gafanhotos. Aqueles homens ali são homens devoradores, homens de guerra. Nós não temos nenhuma chance. Por isso, queridos, que eu disse que mesmo a pessoa contemplando milagres, ainda pode se perder. Aquele povo tinha... Não, era recente, pessoal. 40 dias apenas que tinha acontecido todos aqueles milagres. O mar se abriu. E eles se achavam gafanhotos perante aqueles homens. Devido a isso, como nós conhecemos a história, infelizmente Deus não pôde cumprir a sua promessa, porque o povo não quis. E aí Deus dá para cada dia um ano, 40 anos. 40 anos depois, o Senhor escolhe Josué, um daqueles 2 espias que deram um relatório de confiança em Deus. E mais uma vez o Senhor abre o rio Jordão, o Senhor derruba as muralhas de Jericó, o Senhor entrega toda a terra àquele povo, e o Senhor também lhes promete que se eles não se contaminarem com aquelas pessoas, com aqueles vizinhos, eles serão para sempre abençoados. Porém, queridos, mais uma vez o povo se contamina, se mistura, sente saudade do mundo. Eu acho que esse é o maior problema do povo de Deus, muitas vezes não se libertar do mundo. E aquele povo se contaminou, enviou juízes, Sansão, Gideão, Jefté, vários juízes, com o intuito de libertar o povo. O povo era liberto, via o milagre de Deus. Em pouco tempo, esquecia-se de Deus. E assim a história desse povo vem passando. Deus manda profetas, Deus manda homens, Deus faz milagres. Porém, o povo, infelizmente, não esquece o mundo. Chega o momento em que o Senhor cumprir a sua promessa, em que a cabeça da serpente seria esmagada. Isso nós podemos ver claramente. De que forma os homens estavam quando essa promessa se cumpriu. Mateus 26.
No capítulo 26 de Mateus, no verso 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Sabe, queridos, Jesus, ele veio a essa terra para morrer pela humanidade. Porém, nunca foi plano de Deus que o Senhor Jesus fosse entregado pelos seus filhos, que o próprio Israel, aquele povo que o Senhor amou, que o Senhor escolheu, que eles o entregassem para a morte, que eles tramassem a sua morte. E aqui nós vemos claramente que o povo que era para estar esperando a promessa, o cumprimento da promessa, ele foi o responsável pela crucificação do seu Salvador. Eles rejeitaram o Salvador. E nunca foi plano de Deus que o Senhor Jesus fosse rejeitado. Jesus veio para salvá-los. Tanto é que Jesus, quando se olha para Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, assim como a galinha junta os pintinhos, juntar vocês. E ele chora. Não era o plano de Jesus. Não era o plano de Jesus que fosse entregue ali por eles. Jesus estava no plano de morrer pelo homem. Mas poderia ter sido qualquer outra nação, os ímpios. Mas não foram os ímpios. Foi o próprio povo dele que o entregou, que o matou, que o crucificou e que pediu que o seu sangue caísse sobre eles. Sabe, queridos, é triste quando o que pode acontecer com o povo de Deus quando ele não se liberta do mundo. Sabe, queridos, Paulo ele diz bem claro que tudo isso que está registrado na palavra de Deus serve de alerta para mim e para você, para que nós não façamos a mesma coisa. Hoje, como eu disse no início, nós conhecemos a história porque na Bíblia relata o início, o meio e o fim. Nós sabemos qual é o fim. Nós, inclusive, sabemos que o fim está muito próximo. Queridos, eu parei de assistir TV há alguns dias, porque eu estava tão ligado em televisão que eu chegava em casa do trabalho, eu trabalho de vigia, eu chegava em casa do trabalho e eu ia dormir assistindo o jornal. Jornal, até esqueci o nome do jornal. Tem bem, Bom Dia Ceará. Eu ia almoçar, eu almoçava assistindo o Jornal do Meio-Dia, Jornal Hoje. E à noite, também quando eu estava jantando, era em frente ao Jornal Nacional. E isso estava me... Não, assim, digamos, em momento algum eu cheguei a ficar preocupado com a pandemia ou em pegar a doença, mas estava me deixando longe de Deus. Então, se eu decidi, e graças a Deus já faz uns 30 de maio para cá, vai fazer quase um mês que talvez eu tenha assistido televisão assim, em outros canais que não há Novo Tempo, acho que 4 vezes ou 2 vezes, assim, olhar, por 10 minutos. Mas nunca mais me liguei à televisão e espero nunca mais me ligar a ela. Porque não tem nada de bom para a gente. Tem algo de bom para a gente na Novo Tempo. Ouvir a palavra de Deus, ouvir testemunho, né? E a gente precisa se fortalecer. Sabe, queridos, como eu ia dizendo, Deus ele já contou a história do início ao fim. E quando ele disse esse verso aqui para os discípulos, o primeiro verso que nós lemos é João 14, 29. Ele disse:
Disse-vos agora, antes que... Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. E o que Jesus estava falando aqui? No capítulo 14, Jesus conforta os discípulos, e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se Deus conforta os discípulos, e Deus diz: olha, fiquem atentos, porque isso vai acontecer. E quando isso acontecer, vocês vão poder comprovar que o que eu disse está se cumprindo, que é verdade. Era uma forma que Jesus estava dizendo para o homem que depende muito do ver para crer. Era uma forma que Jesus encontrou bem didática. Não tem como você, digamos, não crer em algo que você está vendo, embora não é necessário ver para crer. Mas é impossível eu olhar para essa cadeira e eu não acreditar que ela é branca. É impossível, é branca aqui na minha frente, porque eu estou vendo, eu creio, eu posso pegar nela. Então, se é impossível não crer que Jesus vai voltar, vendo os sinais que estão acontecendo, vendo que tudo está muito próximo, muito rápido acontecendo. Sabe, queridos, há algum tempo atrás a gente ficava pensando assim: como é que o evangelho vai ser pregado em todo mundo? Porque até agora o evangelho alcançou a uns 100 milhões de cristãos, aonde no mundo inteiro tem mais ou menos uns 6 bilhões de habitantes. E disse: se por acaso os cristãos que existem fossem pregar para cumprir a última profecia, né, que o evangelho será pregado em todo mundo, seria algo praticamente impossível. Primeiro, por falta de coragem. Porque o cristão hoje em dia, a maioria é fraco. A maioria nem tem o nome de cristão, mas não é cristão. Passa uma semana sem falar de Jesus para ninguém. Eu não sei quantos de vocês lembram aqui. Eu sempre falo disso, porque eu ficava abismado comigo mesmo. Quantas vezes eu cheguei no horário do relatório da escola sabatina e o professor perguntava: quantas vezes você falou de Jesus essa semana para alguém? E muitas vezes eu fiquei assim pensando: meu Deus, eu acho que eu não falei para ninguém. E não era só eu não, os outros alunos também, a maioria, falam 1, 2 pessoas. Falei para minha tia, falei para minha avó. Cristão tracabunhado, que era uma missão impossível. Porém, nós já podemos ver hoje que através da internet, o evangelho pode chegar ao mundo todo em questão de dias, de horas, de semanas. E todos poderão ouvir o evangelho e Jesus voltará. E os sinais estão acontecendo cada vez mais, com proporções que é como o Senhor Jesus disse: a cadeira é branca, você pode ver, eu disse, está se cumprindo, não tem como negar. E por que eu ainda estou anestesiado? Por que eu ainda estou num período de 90 dias em casa e ainda estou dedicando mais tempo à minha novela, ao meu jornal, ou aos meus amigos das minhas redes sociais? Por que eu ainda não estou entendendo que é tempo de estar em oração, é tempo de vigiar, é tempo de falar de Jesus, é tempo de estar atento, preparado, porque Ele está às portas?
para nos buscar. Sabe, queridos, tudo que foi escrito sobre Israel deve servir de exemplo para nós, para que nós não os imitemos. Aquele povo teve os milagres, eles passaram 40 anos andando no deserto. Não precisaram trocar de sandália, não tiveram câncer de pele, porque o sol não os atacou. Não faltou alimento, e eles nem tinham aonde plantar. Jesus estava no meio deles como uma pedra que dava-lhes água, dava-lhes segurança, dava-lhes tudo que eles necessitavam. No entanto, eles preferiram o mundo. E, querido, nós estamos no mesmo risco, vendo que Jesus está às portas. É uma nuvem de gafanhoto, é uma tempestade de areia de um deserto passando por cima do mar e atingindo outro país. É uma pandemia que em pouco tempo, um vírus aparentemente simples, paralisa o mundo inteiro, a economia e tudo, de potências que a gente acreditava que tinham o poder para destruir a terra 50 vezes, tinham o controle de tudo nas mãos. Os sinais que Cristo disse estão se cumprindo. Porém, nós precisamos nos aperceber, porque Jesus vai voltar e nós poderemos ser como aquela multidão que morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Estava debaixo das bênçãos de Deus, não foi por causa de milagre, não foi porque, digamos, tinha alguma dúvida se Deus realmente existia, se a Bíblia realmente é verdadeira. A Bíblia está comprovada, não tem o que duvidar. Os sinais estão acontecendo na nossa cara. É como eu disse, é olhar para essa cadeira e dizer, é branca, posso pegar, posso sentar. Ninguém pode me provar o contrário. Nada pode provar o contrário de que os sinais de Cristo estão se cumprindo e a sua volta está muito breve. Acordemos. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Acordemos. Esse período que nós estamos passando agora, que muitos estão aterrorizados e com medo, sem saber o que fazer, inseguros, é apenas um pequeno exemplo do que pode acontecer. Porque vai acontecer muito mais coisas e todos aqueles que estiverem desapercebidos serão deixados para trás, serão destruídos, perderão de entrar na terra prometida. Queridos, com esses 30 dias eu tenho aprendido muito, mudar. E eu só vou dizer aqui para vocês, tenho 22 anos de adventismo. E durante esse tempo, eu aceitei a Jesus no início. Claro que conheci a verdade e eu aceitei. Porém, tinha outros interesses. Era alguém que estava lá. Era um clube que existia. Porém, no dia 30 de maio desse ano, depois de muito eu batalhar comigo mesmo, porque eu tinha muita vontade de ver Jesus voltar, isso sempre eu tive. Porém, muitas vezes eu chegava à conclusão comigo mesmo, Senhor, volta. Mesmo eu sabendo que eu vou ficar fora, Senhor, porque eu sei que do jeito que eu estou, pode voltar, eu não vou mesmo. Mas mesmo assim eu quero que tu voltes. Eu vi o sofrimento das coisas acontecendo, eu dizia, Senhor, volta. Mesmo eu sabendo que vou ficar fora, porque eu olhava e eu dizia, eu vou ficar fora. Não tem como eu ir. Eu não conseguia testemunhar, eu não tinha coragem de falar de Jesus, tinha vergonha. Porém, eu comecei a ler esse livro. E, na verdade, qualquer livro pode nos transformar. Nessa quarentena eu já vou lendo alguns livros. Já li esse aqui, já estou terminando, já terminei o Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, e agora estou no Profetas e Reis. Quer terminar a coleção. Eu comecei a orar, algo que eu não conseguia. Orava, queridos, aquela coisa, Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, abençoa a minha família. Aquela oração egoísta, abençoa meus parentes, meus primos. Isso não é oração. E nesse livro aqui eu aprendi, e me deu uma vontade tão grande, aprendi a orar também pelos ímpios. É difícil, queridos, mas esse livro aqui ensina que você deve orar pelos ímpios. Queridos,
Eu, na verdade, quando falava de ímpio, eu tinha era vontade. Quando eu assistia no canal, na televisão, alguma notícia ruim, a minha vontade era o quê? Que aquela pessoa que causou aquele mal pagasse logo. E essa muitas vezes é a vontade da gente, porque é o mal, a gente quer que o mal se destrua. Esquece que a gente também é afetado pelo mal. Então, se eu aprendi a orar mais, a ter mais comunhão com Deus, e a entender, e isso eu queria que você ficasse, queridos, nós só vamos ser salvos se nós tivermos intimidade com Jesus. Aquele jovem teve um sonho. Ele percebeu que estava desligado da videira. E no capítulo 15 de João é bem claro dizer, ó, se nós não estivermos ligados à videira, não tem como ir para lugar nenhum. O segredo é estar ligado à videira. Então, esse meu apelo nesta noite, para nós, queridos, vamos nos ligar à videira. Vamos aproveitar esse tempo, esse momento que Deus está nos dando de misericórdia, para que nós nos liguemos à videira, para que nós nos apeguemos a Ele, para que Jesus seja o nosso melhor amigo. O hino que a gente cantou no início, fala como, achei um grande amigo. O que você acha esse amigo? O único amigo verdadeiro, que faz tudo por você, mesmo você o negando, Ele está ao teu lado, é Jesus, e Ele quer ser o teu amigo. E essa é a minha proposta nessa noite, que Jesus seja teu verdadeiro amigo, hoje e sempre. Amém. Nós teremos agora mais uma mensagem musical com a irmã Bruna. Alô? Eu sou. É sempre assim, do mesmo jeito. Passam dias, passam horas e você sempre sofrendo. Estou à porta te esperando. Deixe-me entrar, eu te dou alegria. Se me encontrar, se me impedir, não tem jeito. Eu quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas, porque Ele pode todas as coisas. Eu já sofri teu sofrimento, tive fome, tive sede, fui traído por amigos, mas a vitória é garantida.
Eu quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Eu te mudo, te transformo em vaso novo, porque eu te amo. Se me encontrar, se me pedir, não tem jeito. Eu quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Amém. Queridos, que o Senhor Jesus possa nos transformar. Só depende de nós. Enquanto a gente não se entregar a Ele por completo, não lutar conosco mesmo para que Ele tome o domínio de nossa vida, nós não poderemos ser vencedores. Mas no momento em que você se entregar ao Senhor Jesus, você poderá dizer que você tem esperança. Eu passei um momento, a maioria do tempo de minha vida, em que eu nunca conseguia dizer que estava salvo, que eu iria para o céu. Teve uma sobrinha minha que cuidei dela quando criança, ela ia lá para a minha casa. E certa vez ela me contou um sonho que me deixou preocupado, porque era verdade. Ela disse que sonhou isso quando era criança, vendo Jesus voltar. E ela contou que quando Jesus ia voltando, todo mundo ia subindo para o céu, inclusive ela, e eu fiquei, e ali eu fui derretido. Queridos, isso me impressionava muito, porque eu sabia que era verdade. Eu seria derretido mesmo estando dentro da igreja. Porém, no dia 30 de maio agora, e de lá até hoje eu continuo como pecador, com muito defeito, muita coisa a mudar, mas eu tenho certeza de que Jesus voltando, eu vou com Ele para o céu. Não por mérito, mas porque Ele me ama e porque eu estou seguro na mão dEle. E eu quero muito que você também tenha essa certeza. O cristão precisa ter essa certeza de salvação. Para isso, basta que você lute com você mesmo, que você se entregue ao Senhor Jesus e você será vencedor. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, para nos alertar. Por essa palavra, Senhor Deus, que é tão clara, mostra a nossa história com princípio, meio e fim. E já diz o resultado do fim, Pai, é que nós seremos vencedores por meio de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai querido, a nos apegarmos a Ti, a ter em Ti o nosso melhor amigo, a buscar cada dia mais esquecermos do mundo, Senhor Deus, porque esse mundo só nos atrai para a destruição. Ele é dominado pelo inimigo. E nós precisamos, Senhor Deus, vivermos aqui nessa terra como peregrinos, não se apegarmos jamais às coisas desse mundo, mas sempre buscarmos em Ti a segurança que só o Senhor pode dar. Pai,
essa igreja está aqui com um propósito. E o propósito dela, Pai querido, é brilhar aqui nesse bairro. Ela precisa levar a mensagem para as pessoas que estão aqui nesse bairro, que têm necessidade, que precisam ouvir de Ti, precisam ser alertadas. Assim como nós um dia fomos alertados, eles precisam ser alertados de que o Senhor está voltando e que o Senhor se alegrará em tê-los em seus braços de amor. Obrigado, Pai amado, por tudo. Despede-nos agora em paz para nossos lares, com a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós te oramos no doce nome dele. Amém.